Bom, gente, bom dia. Então, meu nome é Luísa. Eu vou falar sobre o uso do colágeno no envelhecimento, a cicatrização. Estou bem feliz pelo convite, agradeço aí a Graça, o Henrique, a Purifarma. A gente vai falar um pouquinho, não só da abordagem do colágeno em si, mas também de alguns commodities e algumas substâncias importantes aí para que a gente possa realmente sintetizar colágeno, desmistificar um pouquinho do que as pessoas acabam falando de maneira inadequada sobre o uso do colágeno, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar escrevendo no chat, a gente vai fazer algumas paradinhas entre as aulas para responder. Se eu ver que é um assunto uma pergunta muito pertinente, eu paro, vou explicando. O importante é que todo mundo participe, que vocês não saiam com dúvidas e que a gente possa aí ter um diálogo bem interessante, tá? Bom, a primeira coisa, né, é quando a gente fala de colágeno, é entender que a gente não tem colágeno só na pele, tá? Então, na pele, sim, se fala muito de colágeno, até porque é sempre essa busca pela estética em diminuir rugas. Hoje a gente tem na estética os bioestimuladores de colágeno, técnicas, tecnologias que buscam realmente esse estímulo, esse aumento de textura de pele, mas o que a gente tem que entender é que o colágeno, ele não está só na pele, né? A gente tem colágeno nas nossas artérias, nas nossas veias, a gente tem colágeno nas articulações, nas cartilagens, né? Na pele, claro. No o osso, ele é um tecido colágeno, né? Principalmente a matriz óssea, que é aquela parte de dentro do osso. E aí a gente tem a relação, por que ele é um tipo de colágeno mais duro, né? Então, porque ele está mineralizado. A diferença de um tecido conjuntivo, né, de colágeno mole, o colágeno duro, é a quantidade de minerais que ele tem no tecido, tá? Então, mas ele é tecido colágeno. Então, assim como o fibroblasto, ele sintetiza colágeno para a pele, o osteoblasto sintetiza colágeno para o osso, tá? A gente tem também a nível de pulmão. Pulmão é um tecido riquíssima aí em colágeno, tecido conjuntivo. Vocês ouviram falar muito, né, na época ali de Covid, o paciente teve uma fibrose pulmonar, né? O que é essa fibrose pulmonar? Significa que houve um aumento na produção dessas fibras de tecido conjuntivo, de colágeno, e o tecido acabou ficando rígido, né? É o que acontece também em outros tecidos quando a gente tem uma cicatriz hipertrófica, por exemplo, né? Então, claro que são tipos de colágeno diferentes, são composições diferentes em relação aos aminoácidos, em relação à cadeia que eles formam de peptídeos, mas sim o organismo ele sintetiza também colágeno em outras partes do organismo, não só na pele. A gente tem também no tecido hepático e também tendão, né? Tanto é que na recuperação de tendão a gente usa muito colágeno, né? E não só o colágeno do tipo 2, usa-se também os peptídeos de colágeno do tipo 1 e do tipo 3, por quê? Como substrato nutricional, né? A maneira com que o organismo, ele assimila e biodisponibiliza o colágeno do tipo 2 para o colágeno do tipo 1 e tipo 3 são maneiras completamente distintas, porque a gente está falando de um colágeno nativo para um colágeno hidrolisado, né? Então, o C2, né, ou o colágeno do tipo 2, isso lembrando que eu tenho que desvincular a marca do tipo de colágeno, tá? Tanto é que uma das coisas que eu acabo batendo muito, gente, é que todo mundo fala, existe colágeno tal, mas assim, todos os colágenos são peptídeos de colágeno, fora o colágeno do tipo 2, que ele é um colágeno nativo, tá? Ele não passa por esse processo de hidrólise. Então, o que a gente precisa entender?
que esse colágeno do tipo 1 e do tipo 3, que passou por esse processo enzimático, ele já é peptídeo de colágeno, entendeu? Então, é inadequado a gente falar, por exemplo, que o peptan, ele não é peptídeo de colágeno, ele é sim peptídeo de colágeno, assim como outros tipos de colágeno, tá? Então, a primeira coisa é desmistificar o que é peptídeo de colágeno, tá? E entender que o colágeno do tipo 2, ele age na reestruturação do próprio sistema imunológico em relação à síntese de cartilagem, de ácido hialurônico também, para melhorar a lubrificação desse tecido, tá? Principalmente quando a gente está falando de cartilagem. Agora, quando a gente está falando de restauração, por exemplo, de um tecido como o tendão, aí a gente precisa de substrato, aonde a gente tenha aminoácidos de quantidades distintas e volume para conseguir suprir a necessidade de células de estar proliferando, de estar multiplicando tanto as células quanto a síntese de proteínas estruturais nesse tecido, tá? Então, uma das coisas que eu quero que vocês sempre orientem, né, quando vocês vão visitar, quando a farmácia ou quando o prescritor vai explicar para o seu paciente, é que quando a gente faz um consumo de um colágeno hidrolisado, por exemplo, igual o peptan, a gente está não só estimulando a síntese, como dando o substrato para a síntese. Então, por isso que é importante o volume, tá? Muita gente pergunta, mas você acha que 2 gramas de colágeno é o suficiente? 5 gramas de colágeno é o suficiente? Depende para quê, né? Se eu estou falando em manutenção, se eu estou falando em síntese. Se eu estiver falando em síntese, eu preciso de volume, então eu preciso agregar com o valor nutricional, tá? Então, desmistificar que o colágeno é só para a pele, primeiro ponto, tá? E segundo ponto é entender que todos os colágenos que passam por hidrólise, eles se transformam em peptídeos de colágeno, porque a gente tem uma cadeia, né? Então, de ligações, onde eu tenho um monte de aminoácidos, e aí eles são fragmentados pelo tratamento enzimático em ditripeptídeos e aminoácidos isolados, tá? E desses ditripeptídeos, a gente tem um alto volume de prolina, glicina e hidroxiprolina, tá? A hidroxiprolina, ela é um aminoácido que a gente só encontra no colágeno hidrolisado. A gente não encontra em nenhum outro alimento, fonte de proteína, tá? Então, eu não tenho hidroxiprolina na carne, eu não tenho no whey protein, eu não tenho nos aminoácidos essenciais. Por quê? Porque a hidroxiprolina é exclusiva do colágeno hidrolisado. A gente forma hidroxiprolina através da ingestão de outros aminoácidos. Então, nosso corpo ele tem a capacidade de sintetizar hidroxiprolina, mas a gente não encontra em nenhuma outra fonte. Por isso que quando as pessoas, né, argumentam, eu posso tomar whey, que eu vou fazer colágeno do mesmo jeito. Não, gente, eu vou fazer colágeno pela capacidade do meu organismo, mas é muito mais interessante eu já dar hidroxiprolina para o meu paciente do que eu aumentar o valor proteico da dieta, tá? Que ele vai sintetizar, porque a gente não para de sintetizar tecido conjuntivo e proteínas estruturais, até porque o nosso organismo ele tem necessidade para isso, tá? Agora, o que eu preciso? Eu preciso dar substrato e estímulo para o fibroblasto. E a hidroxiprolina, ela faz isso. Ela faz o aumento ali da síntese de colágeno através do fibroblasto, tá? A gente vai ver durante a aula bastante sobre isso. Então, basicamente, quando a gente tem a formação dessas fibras de colágeno, elas vão estar sendo compostas por vários aminoácidos, principalmente por glicina, prolina e hidroxiprolina, por isso que a gente fala, né, que o colágeno
hidrolisado, ele é composto por peptídeos, porque daí é a união ou de di ou de tri peptídeos, então a união de 2 ou 3 moléculas de aminoácidos, e o colágeno, ele forma uma estrutura de tripla hélice, né? Então, o que significa isso? Que as fibras, elas se interlaçam e para deixar ele mais resistente, tá? E esse processo aqui é dependente de vários minerais, tá? De vitaminas, de minerais. Então, tanto para a síntese quanto para a estruturação desse colágeno, eu preciso de um bom aporte nutricional para que realmente esse processo venha a acontecer, tá? Então, basicamente, gente, o mercado do colágeno, ele vem da onde? Ele vem de mercado animal, tá? Não existe colágeno vegano, tá? Esse também é um ponto bem importante, porque tem muita gente que pergunta, mas e se eu tiver um paciente vegano? Ele não vai querer usar colágeno, e aí não tem o que substituir, entende? Então, por quê? Porque não tem nenhum produto semelhante de origem vegetal, tá? E também não tem como comparar um aminograma de um colágeno para comparar um aminograma de um whey. Eles são complementares, tá? Então, a gente tem lá colágeno que vem do boi, do porco, de aves, e tem o colágeno marinho também. A diferença normalmente se dá porque o colágeno marinho, ele é um tipo de colágeno que quando ele sofre hidrólise, ele normalmente tem um baixo peso molecular, e aí ele é mais para hidratação, ele tem um estímulo no tecido cutâneo um pouco diferente do que os outros tipos de colágeno, tá? Tanto é que, normalmente, o colágeno marinho tem uma dosagem menor em relação ao colágeno bovino, ao colágeno suíno. E aí, todos esses tecidos animais, eles sofrem um processo de desnaturação, que é justamente para romper essa tripla hélice, tá? E aí, depois que rompeu, ele sofre um processo enzimático para, daí sim, fragmentar esse colágeno que está ainda numa cadeia em tri ou dipeptídeos ou em aminoácidos isolados. E aí, vejam, vai diminuindo o peso molecular. Por que é importante a diminuição do peso molecular? Lembram que o peso molecular é o tamanho da estrutura, da molécula, né? E aí é importante, por quê? Porque lá no intestino eu tenho receptores, e esses receptores, eles só vão aceitar, só vão se ligar se eu tiver um baixo peso molecular, tá? Então, o que a gente pode entender disso tudo é que para eu ter um bom colágeno, eu preciso que ele passe por todos esses processos, né? Por isso, gente, que quando a gente fala de um peptan, a gente está falando de peptídeos de colágeno, que sofreu desnaturação e depois sofreu um tratamento enzimático. E esses peptídeos, então, por que eles têm, por que eles são importantes? Porque eles estão num baixo peso molecular, que são compatíveis com essas moléculas que são os receptores do tipo peptan 1, tá? PEPT1, tá? Que está aqui no enterócito, que vai receber essa molécula de baixo peso molecular, e aí vai fazer uma absorção intracelular e não paracelular, tá? Por quê? Porque moléculas de alto peso molecular, elas acabam danificando as estruturas de junções, né? E isso acaba lesionando a nível intestinal, tá? Então, a diferença de uma escolha de um bom colágeno se dá pelo processo que ele foi estabelecido, né? E aí chega realmente a nível intestinal, é absorvido e cai na corrente sanguínea, tá? Luísa, sofre influência
do processo alimentar sofre, gente. Ó, por exemplo, se você bater um colágeno com iogurte, tá? O iogurte, ele precisa de um processo digestivo. Vai ter menor absorção? Talvez não, mas ele vai demorar mais para a absorção acontecer, entendeu? É o mesmo raciocínio do que você colocar, por exemplo, uma aveia num whey, por exemplo, né? Você está atrasando aquele processo digestivo, dando maior saciedade, é uma estratégia que a gente usa para o processo de emagrecimento, né? Mas por isso que a gente estabelece que o colágeno, talvez os melhores horários para ser ingerido, normalmente são às 11 da manhã, que é um período ali onde o paciente vai almoçar meio-dia, meio-dia e meio, então ele está com o estômago vazio, e aí tipo, tomou, gente, passou ali em torno de 60 minutos, meia hora, 60 minutos, essa concentração de peptídeo, de tripeptídeo de aminoácidos isolados já chega a nível plasmático, tá? Ou às 5 horas da tarde também, ou às 6 horas, eu normalmente tenho aí colocado para o paciente quando ele sai do trabalho, sabe? Então, ele vai tomando no carro, já deixa pronto ali na garrafinha, e daí já vai tomando no carro até chegar em casa, por exemplo, né? É uma forma de também fazer com que ele tome num horário onde a gente tenha uma maior biodisponibilidade em relação e distribuição desse ativo, ou antes de dormir, tá? Antes de dormir é interessante pela ação do GH. O GH é um hormônio o quê? É um hormônio anabólico, né? E a gente secreta GH nas primeiras horas de sono. E essa a ação anabólica significa que a gente tem aí estímulo de síntese. E aí nos próximos slides vocês já vão entender o porquê que isso é importante, tá? Luísa, todo o colágeno que a gente toma vai para a nossa pele? Olha, boa parte dele, tá? Então, tem estudos mostrando que, em relação a todos os tecidos, inclusive tecido cartilaginoso, atividade muscular, a pele é, sim, um dos órgãos que mais recebe e que permanece com esses aminoácidos para fazer a síntese, tá? Então, em relação aos outros tecidos, realmente a pele é o que mais recebe. A questão, gente, é que o que direciona esses aminoácidos é o processo inflamatório, certo? Então, por exemplo, se você tá lá, você fez musculação hoje, tá? E você tomou teu colágeno. A musculação, você rompeu fibras, você fez um processo ali de microlesões que precisam ser restauradas. Se você não tem um aporte proteico suficiente, você vai usar esse colágeno para síntese muscular, entende? Porque a própria composição, apesar de não ser aí rico em leucina, mas a gente tem como pegar, por exemplo, uma hidroxiprolina, uma glicina e transformar em leucina, entende? Então, o organismo, gente, ele vai sintetizar para onde precisa. Então, a gente tem que dar o direcionamento, tá? E aí vem os tratamentos estéticos. Então, a partir do momento que você faz uma radiofrequência, que você estimulou aquela região a partir de proteínas de choque térmico pelo aparelho, você fez uma mini inflamação, como se fosse uma inflamaçãozinha ali de baixo grau, uma inflamação local, né? Mas que vai ter ali um direcionamento, uma vasodilatação, um requerimento de nutrientes muito maior do que um tecido que não foi estimulado, tá? Ou um microagulhamento, um bioestimulador de colágeno. Então, lembrem que o colágeno que a gente toma, ele vai servir de aporte nutricional proteico, tá? Para onde? Para onde eu precisar, para onde eu para onde o meu organismo direcionar, tá? Mas por que a gente visualiza aqui nesse gráfico que a maior parte chega na pele, tá? Porque ali na pele a gente tem o fibroblasto,
que é a célula responsável pela síntese de colágeno, e ela tem afinidade por hidroxiprolina, tá? Então, é mais fácil a gente direcionar esse substrato para a pele do que para o osso, por exemplo. Tá? Então, o suporte nutricional, ele é muito eficiente na distribuição desses nutrientes, tá? E aí, aqui a gente consegue ver o tempo de absorção, tá? Então, por exemplo, a partir da ingestão, a gente tem aí uma absorção que inicia aqui entre 1 a 2 horas, tá? A partir de 2 horas e meia, ele tem seu pico plasmático máximo, e aí vocês percebem que ele começa a cair, né? Então, 8 horas após o consumo, praticamente a gente não tem mais aminoácidos disponíveis, tá? E isso significa o quê? Que a gente precisa de uma ingestão de colágeno talvez 2 vezes ao dia ou 3 vezes ao dia. Por quê? Pelo tempo que ele leva para estar em concentração máxima a nível sanguíneo e o tempo que ele cai, entende? Então, se eu estou estimulando a síntese, eu tenho que dar substrato. Luísa, necessariamente precisa ser colágeno? Não. Como na cirurgia plástica, depois eu vou falar lá no finalzinho para vocês, às vezes o que a gente faz? A gente pode intercalar um colágeno com whey, por exemplo, a gente pode intercalar um colágeno com aminoácidos essenciais, não precisa ser necessariamente só colágeno, mas o colágeno ele tem que estar presente em várias vezes ao dia para conseguir realizar essa síntese, tá? Aqui a gente consegue ver em outro estudo também que a partir de 60 minutos, a gente já tem uma concentração de dipeptídeos e tripeptídeos interessantes a nível plasmático, tá? Então, ó, aqui, o que a gente tem, ó? Glicina, prolina, hidroxiprolina, um tripeptídeo, né? E o que ele tem? Ele tem concentração ali a partir de 60 minutos após a ingesta. Luísa, por que isso é importante? Porque existe muita gente que fala que o colágeno ele não é absorvido, né? E ele é sim. E esses tripeptídeos ou dipeptídeos, olha aqui, ó, prolina, hidroxiprolina, leucina, hidroxiprolina, né? Serina, hidroxiprolina, glicina, eles chegam aqui em torno de 60 minutos. Então, sim, o colágeno, ele é absorvido. E por ele ser hidrolisado, ele não precisa de processo digestivo, tá? Ele já está na estrutura molecular para que o receptor receba essa substância e coloque para dentro da célula e coloque para dentro da circulação sanguínea, tá? Então, ele não é um produto que precisa ser digerido para que aconteça a absorção. Por isso que a gente prefere que o seu uso quando o estômago está vazio, né? Então, sem alimentação, para não ter esse atraso em relação à biodisponibilidade desses aminoácidos, tá? E aí, depois que chegou em concentração plasmática, aí ele é distribuído, né? Então, ó, o osteoblasto, que é a célula óssea, ele aproveita desses aminoácidos, desses dipeptídeos. O fibroblasto na pele, né, ele também vai aproveitar. Os condrócitos também, formando, então, os substratos proteicos e também estimulando a síntese de proteoglicanas e de glicosaminoglicanas, tá? Então, quando eu tomo colágeno, não é o colágeno que vai para a pele, gente, e isso é um erro inadmissível, tá? É o colágeno que a gente toma, que serve como substrato para quê? Para que a nossa célula produza proteínas estruturais endógenas, tá? Então, sempre quando vocês forem, né, na visitação, quando vocês forem apresentar material, isso é muito importante frisar. Por que as pessoas, elas acabam falando mal do colágeno, falando que ele não funciona? Porque a maneira como é proposta é uma maneira errada, né? Ah, o colágeno vai para a tua pele, é o colágeno que você toma
que acaba ficando lá na pele, né? Não é, gente, é o colágeno que a gente toma que serve como substrato para que a gente tenha a produção endógena de proteínas estruturais e também de glicosaminoglicanas, tá? Então, por exemplo, quando eu tomo colágeno para a pele, o fibroblasto, ele vai pegar esses aminoácidos e vai formar essa rede de colágeno, elastina e de ácido hialurônico, e também existe um mecanismo, que a gente vai falar desses 5 mecanismos, de estímulo para a produção, né? Então, eu tenho 5 mecanismos de ação que o colágeno desenvolve, conhecidos até hoje, descritos na literatura, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se tem alguma perguntinha. O Carlos perguntou: alimentação prejudica na absorção de substrato? A ingesta de colágeno é melhor pós ou pré-treino? Tá, então realmente prejudica, foi isso que a gente falou, né? Não é que prejudica, a gente não tem nenhum estudo mostrando assim, se eu tomar o colágeno com alimento e sem alimento, o que vai acontecer? Mas como a gente entende que por ser um substrato hidrolisado, quanto mais rápido ele chegar e quanto mais menos interação ele tiver, mais absorção, tá? Então esse é um ponto principal. Em relação a pós e pré-treino, tem que saber o para que você quer esse colágeno. Eu, sinceramente, para atividade muscular, eu acho que o colágeno é interessante para sarcopenia, mas a gente tem substratos melhores, por exemplo, para síntese muscular, pensando em pré e pós-treino, tá? Mas se o paciente, por exemplo, não tolera um whey protein e quer usar o colágeno, eu acrescentaria uma quantidade maior de leucina, por exemplo, né? Colocaria colágeno, um peptan 10 gramas e pelo menos aí 2 gramas de leucina junto com o peptan para melhorar aí a síntese pensando a nível muscular, tá? Uma mulher de 33 anos que está emagrecendo por volta de 3 quilos por mês, sente muita flacidez. O colágeno, nesse caso, ajudaria a reduzir muito, tá? Mas lembrem que a flacidez você tem que prevenir durante o processo de emagrecimento e não deixar ela acontecer, tá? Então, o colágeno, ele tem que ser primeiro o suplemento no processo de emagrecimento, tá? Porque aí a gente precisa realmente dessa prevenir a síntese, porque colágeno é sempre interessante se vocês pensarem da seguinte forma, gente, é muito melhor vocês não perderem colágeno, tá, do que vocês precisarem de estímulo para síntese, tá, porque daí vai aquele processo inflamatório dos procedimentos estéticos que a gente conversou anteriormente, tá? Então, já no começo do emagrecimento, e o que vocês podem usar, sim, o colágeno como uma estratégia de emagrecimento, né? Então, nesse horário das 11 da manhã e um pouquinho antes do jantar, ele serve, inclusive, para trazer bastante saciedade, tá? Hoje a gente tem estudos falando do colágeno, principalmente não só, né, além da questão da pele, da questão de proteínas estruturais, mas para melhora de doenças crônicas como diabetes, por exemplo, a artrite, doenças autoimunes, né? Tem muito paciente que relata que nesses horários são horários estratégicos e que daí eles não sentem mais vontade de consumo de doces, por exemplo, né? Porque a gente sabe que a compulsão alimentar, principalmente a vontade de comer doce, ela acontece muito por quê? Porque o paciente está carente de nutrientes. Quando a gente consegue aumentar a proteína da dieta dele, ele fica mais saciado e realmente ele tem uma diminuição em relação à vontade de comer doce. Pode ser uma estratégia de emagrecimento, sim, tá? Então, devemos adequar proteína e suplementar colágeno sempre, sabe, tá? Então, eu sempre indico assim, ó, vai trabalhar com estética ou vai trabalhar com emagrecimento, sempre uma dieta mais hiperproteica, tá? Em torno de 1,2, 1,4 gramas por quilograma de peso, às vezes a gente usa até 1,8, dependendo da estratégia nutricional, tá? Para cicatrização de feridas, a gente chega a 2,4 gramas,
tá? Então, depende muito do que é a necessidade do paciente, e isso é muito olhar clínico, tá? Não existe regra, mas sempre adequar primeiro a proteína e aí a ingesta de colágeno. Até porque, gente, realmente o colágeno, o colágeno, ele não tem todos os aminoácidos essenciais, tá? Isso sempre foi uma crítica em relação à prescrição, né? Eu já vi várias pessoas falando, ele não pode ser considerado como suporte proteico, ele não pode entrar no cálculo de proteína, tanto é que até há pouco tempo atrás a gente não usava o colágeno como fonte proteica, a gente nem contava aquelas gramas de colágeno no cálculo proteico. Hoje a gente já usa 30% da ingestão de colágeno para o cálculo proteico, tá? Por quê? Porque tem um estudo mostrando que 30% não alterou o balanço nitrogenado, né? Ou seja, não alterou a necessidade de proteína para o organismo, tá? O colágeno, nesse caso, daí você, com a leucina, você usaria no pós-treino, tá? Proteína. Gente, hoje existe muito aquela relação de eu ter uma adequação proteica independente do pré e pós-treino, tá? Mas se você for naquela ideia inicial que você precisa de carboidrato antes do treino e proteína pós-treino, aí nesse caso seria pós-treino, tá? Mas eu sou muito mais de um raciocínio clínico de a gente adequar a proteína da dieta ao longo do dia do que só se preocupar no pós-treino, tá? Em pacientes com doenças de Crohn, tem melhora nas células da ingestão de colágeno? Tem, tá? Tem alguns estudos falando do uso do colágeno na reestruturação das células intestinais. Por quê? Porque o intestino, gente, ele é um epitélio igual à pele, tá? E a atividade do colágeno para epitélio é aumentar o processo de mitose e renovação celular, tá? No caso da pele, o fibroblasto que recebe esse substrato, até porque a derme é vascularizada e a epiderme não. Só que através dos fatores de crescimento gerada pela hidroxiprolina, há um aumento da produção dos queratinócitos. Por isso que a gente usa em dermatite atópica, psoríase, cicatrização, né? E no caso do intestino, a gente tem que pensar na mesma questão para a renovação do tecido intestinal, que é epitélio, é enterócito, né? Então, a gente tem que dar estímulo para a renovação. E ele tem também uma ação nas junções, tá? Então, lembra que a gente falou que dependendo do peso molecular, se ele tiver lá um alto peso molecular, ele vai romper as junções. No caso do baixo peso molecular, é pelo contrário, ele estimula as junções intestinais, né? Então, hoje, utiliza-se sim colágeno para hiperpermeabilidade, para doença de Crohn, para síndrome do intestino irritado, tá? Pode ser uma boa opção, tá? Peraí, tem uma perguntinha aqui. Para uma pele senil, quanto deveríamos suplementar e quantas vezes? A gente vai ver isso, tá, Dani? Vou falar daqui a pouquinho, tá? Vocês vão se assustar com os meus protocolos, mas o objetivo é que funciona. Quem nunca suplementou para flacidez e rugas, qual seria a quantidade? A gente já vai falar. E a relação da queda capilar é porque o cabelo, gente, ele também precisa do processo de queratinização, né? Do lado do folículo tem um monte de migração de fibroblastos que estimulam ali o processo de queratinização. Então, ele tanto vai estimular o processo de síntese através do processo de queratinização, quanto ele vai ser substrato para que esse processo aconteça, tá? Do material eu posso mandar para a Graça depois disponibiliza para vocês, tá bom? Na verdade, até a Graça já tem, né, Graça? Você já tem o material, né? Pode disponibilizar. Já tá comigo. O material é de vocês. Tá, então vamos começar a falar da pele, que eu já vi que vocês... Eu só vou fechar aqui, que senão tá muito...
sol resolveu aparecer por Curitiba, depois de 3 dias de chuva. Então, vamos lá, gente, ó, vamos falar sobre pele, que agora é algo assim que eu já vi que vocês têm bastante dúvida, né? Então, ó, tá vendo o fibroblasto aqui, ó? Ele é lindo, né, gente? Olha só, ele tem uma estrutura aqui, ó, que isso daqui é o citoesqueleto do fibroblasto, tá? Então, vendo aqui, ó, que ele está ligado a essas fibras de colágeno aqui, essas ligações são junções, assim como as junções intestinais, tá? Então, essas moléculas proteicas aqui, principalmente as integrinas, tá? Essas integrinas aqui, elas têm uma função. Imaginem assim, a gente tem o tecido, né? A gente tem as fibras de colágeno e o fibroblasto, ele tá ligado a essas fibras, tá? Essas junções, elas têm um objetivo. Quando essas fibras, elas sofrem lesões ou elas sofrem movimentações, essas integrinas, elas fazem um papel de estimular a célula a fazer síntese de material proteico, né? Ou de material glicídico, que no caso é o ácido hialurônico. Então, ele promove síntese de matriz extracelular, tá? Então, essas integrinas aqui, ó, elas são super importantes. Por quê? Porque elas que vão regular a atividade do fibroblasto, tá? E esse fibroblasto aqui, por sua vez, ele vai fazer a síntese de colágeno, elastina e ácido hialurônico, tá? Colágeno e elastina, a gente sintetiza dentro da célula, tá? A gente precisa lá do retículo endoplasmático do ribossomo, do retículo endoplasmático rugoso e do complexo de Golgi, tá? Para sintetizar ácido hialurônico, a gente sintetiza na membrana desse adipócito, desse fibroblasto, tá? Então, a gente tem colágeno e elastina sendo sintetizado dentro como material proteico e ácido hialurônico sendo sintetizado na membrana, que é um disacarídeo, tá? Qual é o objetivo? Colágeno e elastina formar as fibras para criar uma arquitetura, tá? E o ácido hialurônico, ele fica entre essas fibras e ele tem o objetivo de atrair água para o tecido. Então, quando eu falo de estímulo da pele, o que eu estou falando? Eu estou falando da importância de eu sempre ter um fibroblasto sintetizando para repor essas proteínas estruturais, tá? Lembram que eu falei das integrinas e dessas fibras? Por que eu falei da movimentação delas, tá? Quando eu vou microagulhar, ou quando eu vou fazer um laser, por exemplo, o laser vai queimar a pele, certo? O microagulhamento vai lesionar essa pele, tá? E aí, qual é a interação? A interação é que quando eu atinjo aqui esse tecido e há essa movimentação, a geração de fatores de crescimento. E esses fatores de crescimento vão agir sobre a própria célula, estimulando a síntese, tá? Agora, pensem comigo. Se eu fiz todo esse processo, mas eu não tenho substrato para a síntese, esse procedimento estético só gerou o quê? O dano, mas não gerou o reparo. Isso acontece muito. Tem muita gente que fala, eu fiz tal procedimento e não vi melhora. Por quê? Porque você não deu o substrato de síntese, tá? Isso, gente, agora eu tenho chamado de drug delivery oral. O que é isso? Drug delivery, vocês sabem o que é, né? É entrega de nutrientes na hora ali que tem o processo inflamatório, que tem o rompimento da barreira cutânea, né? Então, vários procedimentos que você danifica ali o tecido para que tenha maior permeação e aí nutrir aquela região. O que seria o drug delivery oral? Seria a gente aproveitar desse processo inflamatório, dessa vasodilatação, para concentrar esses substratos a nível plasmático e aproveitar o direcionamento para esse tecido,
tá? Então, quando você faz, por exemplo, um procedimento, você tem uma janela de 72 horas para nutrir esse organismo. Por quê? Porque o processo inflamatório dura 72 horas, tá? Independente se é uma cirurgia, se é um laser, se é um microagulhamento, vocês podem ver, no primeiro dia está bem vermelho, aí depois vai melhorando esse eritema, e aí vai formando, se for um peeling mais agressivo, vai formando casquinha, se for, ou a descamação. Então, a gente tem aí toda essa estruturação de 72 horas como uma janela para fazer esse processo de drug delivery oral, tá? E aqui sim, nesse caso, a gente usaria aí a cada 8 horas uma dose generosa de 10 a 12 gramas de pepto, tá? Então, mas a gente vai falar mais sobre isso, tá? Então, lá no fibroblasto, imaginem assim, acabei de tomar uma dose de colágeno, tá? Em quanto tempo que a gente tem a absorção desse colágeno? Lembram? 60 minutos a gente está em concentrações plasmáticas máximas, tá? Aí, em 60 minutos, chegou no plasma. O nosso sistema circulatório ele vai direcionar esses aminoácidos para onde a gente precisa. Chegou lá no fibroblasto, tá? Chegou lá no meu tecido, na minha pele. O que acontece? A gente tem lá o ribossomo, que ele vai pegar esses aminoácidos, pegar esses ditripeptídeos como substrato, vai fazer a cadeia peptídica, e aqui dentro do complexo de Golgi, ele vai, do complexo de Golgi, não, do retículo endoplasmático, ele vai dobrar essa proteína que ele formou, tá? Lembra que a proteína é formada, ela é dobrada, e aí ela é expelida pelo quê? Pelo complexo de Golgi, tá? Então, o ribossomo pega os aminoácidos, o retículo endoplasmático dobra esses aminoácidos, e a gente tem como se fosse assim, a fase, passar de fase intra para fase extracelular, tá? Que é onde a gente joga esse colágeno para fora, tá? Só que o que acontece? Toda essa formação, vejam, até formar aqui o colágeno, tá? Acontece dentro da célula. Isso acontece no período noturno, tá, gente? Então, a síntese de colágeno sempre acontece no período noturno, tá? E a migração do fibroblasto também, no processo de regeneração tecidual, também acontece, tá? No período noturno. Então, quando eu tenho uma lesão e quando essa lesão precisa ser restaurada, essa migração sempre vai acontecer no período noturno. Então, a importância do paciente dormir bem nos primeiros dias pós-cirurgia plástica, porque senão o que acontece? Ele não consegue reestruturar, tá? Ou dele dormir bem depois de um laser, ou dele dormir. E daí, como é que faz para dormir, gente, né? Você tá toda demasiada, com dor, usa melatonina, né? A melatonina é uma facilitadora na indução do sono, tá? E ela também ajuda porque ela tem um fator antioxidante, mas não anti-inflamatório, tá? Então, por isso que a gente usa melatonina, tanto no pós-operatório, no pós-procedimento estético, porque ela vai ajudar no processo ali de estresse oxidativo, mas ela não vai desinflamar, porque eu não posso desinflamar, porque a inflamação é importante para que esses fibroblastos migrem para o tecido que foi lesionado, tá? E aí, depois que esse colágeno é formado, ele vai para fora da célula, tá? Então, lembram, ó, aqui até a formação tá dentro. Aí depois ele foi liberado para o tecido, tá? Daí lá no tecido, ele precisa sofrer o processo de polimerização, que é a maturação desse colágeno, tá? E esse processo de maturação, ele acontece no processo, no dia e não na noite, tá? Então, síntese, noite, maturação, diurno, tá? Então, na síntese eu preciso de melatonina, eu preciso de GH, eu preciso desses hormônios que são sintetizados, de neurotransmissores que são sintetizados no processo noturno. E no diurno
para fazer o processo de maturação, de polimerização, eu preciso principalmente de micronutrientes, vitamina C, ferro, que são importantes para que esse processo de maturação do colágeno aconteça, tá? E isso, gente, ó, já tem estudos falando, eu já falo disso há muito tempo, né? E a partir de 2019 já tem aí estudos mostrando, inclusive no processo de cicatrização, né? Então, ó, de dia eu não consigo a migração desses fibroblastos. À noite é que essa migração acontece. Então, por isso a importância de dormir bem. Luiz, eu tomo colágeno e não funciona, mas eu também não durmo. Não vai adiantar, né? É um fator bem importante aí, as horas de sono, tá? Então, se a gente for ver na literatura, o que traz, né? Eu vejo muito, eu recebo muita visita de farmácia, né, gente? Daí as pessoas chegam para mim para falar de colágeno e elas falam: ah, o colágeno é bom. Ah, mas é bom para quê? Ah, porque ele é bom para a pele, né? Ah, porque ele vai estimular a síntese de colágeno. Tá, e como que ele faz isso? Né? Vocês já pararam para pensar como que ele faz isso? Tá? Então, se a gente for ver, a gente tem dois fatores importantes. O primeiro, que realmente a gente perde colágeno a partir ali de 20, 25 anos, então dos 20 aos 25 a gente está no auge do colágeno, e aí depois a gente vai degradando, vai diminuindo a síntese, e aí por isso que o tecido vai ficando menos denso, menos elástico, a gente tem, né, menos elástico no sentido, gente, de uma elasticidade adequada, né, então mais elástico no sentido de frouxidão, mas menos elástico no sentido de resistência. Tá? E aí, se a gente for ver na literatura, essa revisão aqui de 2020, ela fala que o colágeno hidrolisado, ele promove o quê? A melhora da elasticidade, ele promove cicatrização e reparo tecidual, e ele tem aí uma melhora na estrutura dérmica, né? Que eu uso o termo de melhora da densidade dérmica, tá? Lembra que a gente falou dos 5 mecanismos de ação? Então, agora eu quero que vocês comecem a anotar quais são os 5 mecanismos de ação que o colágeno desenvolve sobre o tecido cutâneo, né? Sobre a pele. Primeira coisa, gente, tá? O primeiro mecanismo é servir como substrato para síntese endógena, tá? Então, é dose e resposta. Quanto mais você tomou, mais biodisponível você vai ter, mais você vai distribuir, mais você vai sintetizar, tá? O segundo mecanismo que a gente tem é o de reparo tecidual e de cicatrização. Por quê? Porque quando a gente tem o processo cicatricial, a gente tem a liberação de fatores de crescimento, tá? Principalmente fator de crescimento fibroblástico, tá? Que é esse TGF-alfa ou beta, tá? O que ele faz? Ele faz o processo tanto de ativação desse fibroblasto para migração no tecido, quanto para estímulo dele sintetizar proteínas estruturais e ácido hialurônico. Tá? Então, é através da hidroxiprolina que foi ingerida no peptídeo de colágeno, que a ativação desse TGF-alfa acontece, tá? Então, ele acontece naturalmente no processo de cicatrização e potencializa pela hidroxiprolina. Então, o segundo mecanismo de ação é a hidroxiprolina estimular esses fatores de crescimento, principalmente o TGF, tá? O terceiro mecanismo de ação é que esses aminoácidos, eles estimulam a expressão gênica, tá? E aí, gente, a gente tem vários estudos mostrando tanto a expressão gênica de queratina, então por isso que ele melhora ali a renovação da pele e os queratinócitos, atividade de proliferação, tá? Quanto ele estimula a produção de proteínas estruturais. Ó, tá vendo esses genes aqui, ó? Né? Esses genes são os genes do colágeno, os genes da elastina e os genes do ácido hialurônico. Essa daqui é uma enzima, né, que sintetiza ácido hialurônico. E tem mais, gente.
O colágeno, ele também tem o estímulo de síntese de superóxido dismutase, por exemplo. Então, ele também age como um antioxidante. E aí, a gente vai ver que ele também tem uma ação na fotoproteção oral, né? Quando a gente toma sol, a gente tem um estresse oxidativo. Se ele estimula os genes na produção de síntese de superóxido de glutase, catalase e também de glutationa através do estímulo de NRF2, tá? Então, a gente já viu 3 mecanismos: mecanismo de substrato, o mecanismo da hidroxiprolina em relação ao fator de crescimento fibroblástico, o terceiro, expressão de proteína, de expressão gênicas para proteínas estruturais, né? Então, esse é um outro estudo aqui mostrando que quando a gente faz o uso, né, oral do colágeno hidrolisado, a gente tem um aumento de expressão gênica e dos genes correlacionado à síntese de colágeno. O quarto mecanismo é um mecanismo imunológico. Esse daqui é muito parecido com o colágeno do tipo 2, tá? Então, aonde esses peptídeos aqui de colágeno, quando se encontram com células CD4, que são células do sistema imunológico, isso a nível intestinal, elas se transformam em células T reguladoras. Essas células T reguladoras se transformam em macrófagos, que vão se transformar em macrófagos do tipo 2, e esses macrófagos do tipo 2 vão estimular interleucina 10 e ornitina, que vão estimular o quê? A produção de colágeno e de ácido hialurônico. Tá? Então, o quarto mecanismo de ação, talvez o mais bonito, no meu ponto de vista, seria o mecanismo imunológico, né? Onde os peptídeos já a nível intestinal estimulam ali a célula CD4, a macrófagos do tipo 2, interleucina 10 e ornitina, síntese de colágeno e ácido hialurônico. Só que vejam, gente, esse mecanismo, ele é dependente daquele primeiro. Porque se eu não tivesse substrato, como que eu vou estimular? Só estimular o fibroblasto não adianta, eu tenho que ter suporte proteico, tá? Então, para isso, eu tenho que ter volume. Por isso que eu prefiro peptan do que peptídeos que você suplementa doses baixas, tá? Então, essa é a diferença, tá? Então, 2,5 a 5 gramas, às vezes não te dá uma resposta satisfatória do que 9 a 12 gramas, entenderam? Então, a gente precisa de suporte maior nutricional em relação a volume para servir como substrato proteico para que essa síntese venha a acontecer, tá? E aí, gente, a gente tem o quê? A gente tem também um reparo tecidual, ó. Essas células do sistema imunológico, quando elas formam células T reguladoras, o que essas células T reguladoras fazem? O próprio nome já diz. Células T reguladores, elas vão regular o tecido lesionado. E por isso que o colágeno, ele faz a união das bordas cicatriciais e fecha feridas, tá? Então, a gente precisa de colágeno em toda a fase que a gente precisa de processo de cicatrização, seja a fase inflamatória, seja a fase fibroblástica, seja a fase de remodelamento. Mas isso a gente vai ver quando que a gente vai usar em cada fase a quantidade, tá? Então, estão vendo aqui? Isso daqui, gente, já é o final do processo, porque aqui teve todo um processo de necrose tecidual, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês só essa partezinha aqui, por quê? Porque é aqui que eu consigo visualizar o que ele faz, ele vai fechando o tecido, né? Então, lembram que a migração de fibroblastos para lesão, daí migrou para aumentar a síntese. E daí aqui já fechou, ó, fecha e remodela, ele preenche, tá? Olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó, aqui já tá bem mais preenchido, né? Então, esse processo de preenchimento, de remodelamento, acontece até 6 meses após o fechamento da ferida, tá? E aí, um quinto mecanismo de ação que tem muito envolvimento com a questão do sol, né? Então, quando a gente usa os peptídeos, esses peptídeos, eles se ligam aos receptores DDR2, que é o receptor 2 de domínio
de discoidina, que eles vão ativar a fosforilação de outras proteínas quinases no fibroblasto. E aí, o que ele faz? Ele aumenta a produção de colágeno e diminui as metaloproteinases de matriz, que são aquelas enzimas que causam a degradação, tá? E, ao mesmo tempo, ele faz estímulo de mecanotransdução. Lembram das integrinas, né? Então, ele faz esse mecanismo aqui de ativação das integrinas e de mecanotransdução, aumentando a síntese proteica e a migração desses fibroblastos, tá? Então, aí é o quinto mecanismo de ação do colágeno, né? Então, estímulos de DDR2 e integrinas para síntese de proteínas e também para migração desses fibroblastos, tá? Tanto é que quando eu tomo sol e eu lesiono essa pele, eu tenho lá um processo de estresse oxidativo, inflamação, ativação do fibroblasto para fazer tanto a recuperação das fibras que foram danificadas, quanto da proliferação dos queratinócitos. Lembram que quando a gente queima, a gente descama, né? E aí eu preciso de uma hiperproliferação, então de um estímulo maior através dos fatores de crescimento, que podem ser através da hidroxiprolina do colágeno, por isso o efeito fotoprotetor, tá? Então a gente tem 5 mecanismos de ação descritos na literatura até hoje sobre o uso oral dos peptídeos de colágeno. Tá? Então, quais são as indicações? Estímulo da produção, sempre, melhora da densidade dérmica e fortalecimento de unhas e cabelos. Por que unha e cabelo? Processo de queratinização, né? Então, serve como substrato, migração de fibroblasto, ativação, processo de queratinização, e aí melhora de resistência unguial. O que é resistência unguial? É quando você faz a tua unha ficar forte, tá? Então, você tem que ter a unha forte, né? Quanto mais queratina você produz, mais resistência unguial você tem. Ele é um fotoprotetor solar oral, tá? E, óbvio, que tanto serve para pré quanto para pós-procedimento. Pré para preparar e pós para responder ao estímulo do processo ali que foi gerado, né, durante o atendimento clínico. Fatores importantes antes de prescrever o colágeno, tá? Corrigir funcionamento intestinal e desbiose, isso é bem importante, né? E, inclusive, a gente pode prescrever colágeno para que isso aconteça, junto com o probiótico, junto com uma glutamina, junto, por exemplo, uma clorela, uma espirulina pode ser uma opção. Se tiver processo inflamatório, como síndrome do intestino irritado, posso usar uma cúrcuma, posso usar um cominho, posso usar um fitoterápico que vai agir diminuindo esse processo inflamatório. Tá? Diminuir a inflamação subclínica do paciente, isso é bem importante, né? Se ele tiver uma resistência à insulina, eu posso usar um picolinato de cromo, um magnésio, uma B6, tá? Atingir a recomendação proteica da dieta sempre, tá? Lembrando que pele, unha e cabelo são tecidos periféricos, então eu preciso de um suporte nutricional além dessa suplementação, para que eu realmente consiga fazer com que esses aminoácidos cheguem até o tecido-alvo, tá? E regular o ciclo circadiano. Aqui entra melatonina, entra triptofano, B6, magnésio também, né? E aumentar a capacidade antioxidante do meu paciente. O que é capacidade antioxidante total, tá? É a capacidade do organismo em lidar com os radicais livres, é a quantidade de antioxidante que eu tenho no meu organismo que possam me defender desses radicais. Existe um exame para a gente saber como que está a nossa capacidade antioxidante total, tá? É um exame de sangue que se chama capacidade antioxidante total e o valor de referência é 500 a 1.200. Mais próximo de 500 significa que eu tenho uma capacidade antioxidante baixa. 1.200 significa que eu tenho uma capacidade antioxidante alta, tá? E o que isso influencia? Influencia em todo o processo de envelhecimento, porque uma das teorias do envelhecimento é o aumento do quê? Dos radicais livres em relação à capacidade antioxidante do organismo, tá? Como que eu faço para aumentar a capacidade antioxidante do meu organismo?
sempre estimulando NRF2. Cúrcuma longa faz esse estímulo de NRF2, né? Uma Camellia sinensis, poderia usar também um mirtilo, frutas vermelhas, dieta com alto índice glicêmico, com alto índice ORAC, né? Baixo índice glicêmico, alto índice ORAC, tá? Então, bastante frutas e verduras que têm essa capacidade aí de aumentar a capacidade antioxidante do nosso organismo. Dúvidas até aqui? Vamos dar uma paradinha, deixa eu perguntar. Posso suplementar quanto tempo antes de um microagulhamento? Mais tempo possível, melhor, tá? Então, quanto mais, melhor. Beleza, acho que era essa a única pergunta que tinha. Então, por exemplo, se você pega o paciente e ele vai fazer o microagulhamento daqui uma semana, ótimo. 15 dias antes, melhor ainda. 30 dias, então, fantástico, né? Então, usa lá 1, 2 doses e daí, antes do microagulhamento, uns 2, 3 dias, já começa com 3 doses ao dia, tá? Manhã, tarde e noite, de 10 a 12 gramas, tá? Bom, antes de falar de aplicabilidade clínica, gente, a gente tem que pensar se já existem revisões sistemáticas sobre o assunto, tá? Que isso eu acho que é a grande queixa em relação ao colágeno. São poucos os artigos que realmente acabam compilando os dados. Então, na hora da visitação, esse é um artigo que vocês podem utilizar, tá? Para vocês fazerem visitação, levarem para os prescritores. Então, essa é uma revisão que foi publicada em 2019, falando que com o compilado de artigos que existem no PubMed, a gente teve aí como resultado que o colágeno oral, isso é muito importante, né? Ele faz ali melhora de elasticidade, ele faz melhora de hidratação e melhora da densidade dérmica, tá? Então, são 3 pontos aí que já são bem descritos na literatura. No caso de fotoproteção, né? Então, ele vai fazer o quê? Os peptídeos de colágeno, ele vai estimular a capacidade antioxidante e vai diminuir os fatores correlacionados com o processo inflamatório, né? Ele diminui NF-κB, metaloproteinases de matriz que degradam esse colágeno, tá? O que ele faz? Ele vai reverter esse processo aqui causado pela radiação solar, né? Então, quando a gente toma sol, a gente tem um aumento de citocinas inflamatórias e, consequentemente, metaloproteinases de matriz. Então, eu consigo bloquear essas citocinas, consigo diminuir as metaloproteinases de matriz, e aí eu não tenho o dano e eu posso aumentar a síntese, né? Até porque o colágeno tem, através da hidroxiprolina, a capacidade de gerar fatores de crescimento, tá? Posso usar cúrcuma nesse caso junto com o colágeno, tá? Por quê? Porque a cúrcuma, veja, ela tem tanto um estímulo de fator de crescimento angiogênico, tá? Quanto de fator de crescimento fibroblástico e estímulo de colágeno, tá? Então, o paciente vai agora, ele está programando fazer uma viagem lá para Santorini, para a Grécia, porque ele é chique e ele vai lá passar 20 dias no verão europeu, né? Já tenho que programar uma fotoproteção. Por quê, gente? Porque a fotoproteção, ela tem que ser estimulada 10 semanas antes do processo de lesão, né, que é do sol, né, então, hoje já seria uma época boa para a gente começar a estimular os pacientes que vão viajar em junho e julho, tá? Então, já poderia fazer ali pelo menos 5 gramas de peptan junto com uns 300, 500 miligramas de cúrcuma longa, tá? Então, esse é um objetivo, além de ter todos os outros fatores de diminuir espécies reativas de oxigênio, VCAM e ICAM, aqui muito bom para
para sistema vascular, tá? Então, aquela mulher que tem síndrome das pernas cansadas, que tem problemas vasculares, daria para associar o Peptan com cúrcuma, seria ótimo para melhora ali do sistema vascular, tá? Principalmente na questão até de cirurgia vascular. Cirurgia vascular não precisa dar intervalo de uso de colágeno, tá? Porque como ali muitas vezes é feito sem intervenção de corte ou é feito com laser, né? Pode ser utilizado o colágeno durante todo o processo, pré e pós, sem dar aqueles 21 dias que a gente vai falar depois que tem que dar de intervalo na plástica, tá bom? Deixa eu perguntar aqui. Deixa eu ver a perguntinha aqui. Tomar 10 a 2 gramas por dia. Para microagulhamento, de 10 a 12 gramas ao dia, por dose, 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, tá? Então, é isso que normalmente a gente faz, tá? Então, para a fotoproteção, o que seria legal, além, né, de colocar a cúrcuma? Daria para colocar beta-caroteno, licopeno, astaxantina e luteína, né? Que seriam aí os carotenoides, que são importantes também para diminuir o processo oxidativo, e um Peptan com vitamina C, tá? Então, isso seria perfeito aí, daria para fazer 2 vezes ao dia, manhã e noite, principalmente nos dias que o paciente estiver tomando sol, tá? Aí, a gente vem para função antioxidante, não só da cúrcuma e fotoprotetora, como a gente poderia associar com Rosmarinus officinalis e com a Punica granato, tá? A romã, gente, ela tem o poder de diminuir COX-2, e a pele irradiada, ela aumenta muito o COX-2, tá? Que é uma citocina inflamatória, né? E aí que faz a degradação do colágeno pelo estímulo de metaloproteinase de matriz. Então, a Punica granatum aqui, ela seria tanto preventiva do processo de lesão, quanto estaria também garantindo uma diminuição na incidência de melasma, na coloração, da alteração de coloração de pele. Tá? E o Rosmarinus officinalis, né, que é o alecrim, ele também tem aí como função diminuir a peroxidação lipídica, tá? E ele aumenta a dose mínima eritematósa. O que é a dose mínima eritematósa? É o tempo de exposição sem fazer lesão, tá? Então, ele vai aumentar o tempo que eu posso me expor ao sol sem lesionar, sem eu danificar as minhas estruturas celulares e também as fibras de elastina de colágeno, tá? O segundo ponto de aplicabilidade clínica é o fator hidratação. Então, o que eu vejo, né, gente? Eu vejo que a pele que foi irradiada, ela fica danificada, né? Então, eu tenho lá um aumento de descamação, de diminuição de vitalidade, e aí o colágeno, ele tem o poder de aumentar as ceramidas, lembram? Por quê? Porque através dos fatores de crescimento, ele aumenta o processo de queratinização, tá? E o próprio queratinócito faz o aumento de ceramidas. Então, também usar peptídeos de colágeno faz com melhora da hidratação da pele. E isso é o principal ponto que o paciente fala, tá? No consultório. Ele sempre fala, eu comecei a tomar colágeno e eu já senti uma melhora na minha pele. Eu falo, o que você sentiu? Eu acho que ela está mais hidratada, né? Isso vocês vão observar muito. Com 20, 25 dias de uso, o paciente já tem essa percepção, tá? Agora, gente, não se iludam, né? Se o paciente tem uma flacidez, ele vai precisar aí, tanto de estímulo quanto de tempo de uso de colágeno. Não é em 30 dias que ele vai conseguir reverter uma flacidez, tá? Eu preciso de 90, 120, dependendo do protocolo, inclusive estético, que eu vou usar no paciente, tá? Colágeno é o tipo de suplemento que tem que ser diário e contínuo, tá? Então, isso também, principalmente em mulheres menopausadas, porque daí a gente tem a influência da baixa do estrogênio. Aí, nesse caso, em mulheres menopausadas, eu posso usar, por exemplo, um resveratrol,
posso usar uma isoflavona para ajudar nessa síntese, tá? Gente, o Biova, né? O Biova é um super produto porque ele vem ali do hidrolisado da membrana da casca do ovo, então ele faz estímulo de síntese de colágeno. Então, quando a gente pensa tanto na hidratação quanto estímulo de síntese, a gente está pensando no quê? Em substrato, por isso que eu coloco sempre junto com o péptano, tá? Então, eu ponho lá 10, 12, 15 gramas de péptano junto com o biova, 450 miligramas, e um ácido hialurônico como coadjuvante nesse processo de aumento de hidratação, tá? Seria um super protocolo para utilizar para paciente que está fazendo laser, paciente que está fazendo um fotona, um ultraformer, por exemplo, um HIFU, né? Então, poderia estar usando aí como protocolo 30 dias antes e pelo menos 90 dias depois, tá? Porque esse tipo de procedimento, ele não faz efeito só nos primeiros 21 dias, ele continua com estímulo a longo prazo, né? Tanto é que, por exemplo, um CO2, você faz no máximo ali uma vez por ano ou uma vez na vida, né? Porque tem gente que nunca mais quer fazer. Mas um HIFU, por exemplo, um HIFU você consegue fazer ali a cada 6 meses, uma vez por ano, né? O CO2, gente, eu brinco que a pessoa, ela tem vontade, mas ela tem medo. Daí ela vai lá, faz, ela fica com um trauma tão grande que ela não quer fazer nunca mais na vida, né? Porque o CO2 realmente é algo muito ablativo, né? Ele acaba danificando muito. Mas é igual o pirindifenol também, né? O pirindifenol, ele acaba danificando bastante. Mas o que a gente vê hoje é que a suplementação, ela traz bastante conforto em relação a essas técnicas mais ablativas, tá? Mas hoje a gente tem outros tipos de laser, né? Que acabam sendo melhores, mais eficazes e não tão ablativos, tá? O terceiro, então, fator relacionado à aplicabilidade clínica seria aumento da densidade dérmica, tá? Então, por quê? Justamente pelo estímulo de fator de crescimento em relação à hidroxiprolina, tá? Então, esses peptídeos aqui, ó, gerando aumento através do receptor, e aí a gente tem ali o processo de aumento de síntese de colágeno, principalmente associado a envelhecimento cronológico, fotoenvelhecimento, flacidez, né? Então, eu sempre brinco nas aulas, gente, que flacidez é difícil de identificar, tá? Tanto é que aqui todo mundo fala, nossa, é classificação de celulite. Não, é classificação de flacidez, tá? Parece celulite? Parece celulite. Como que vocês vão fazer para não se confundir mais, tá? Ver o joelho, tá? Joelho interno de coxa. Se o joelho é flácido, com certeza é muito mais flacidez do que celulite, tá? Isso é uma técnica que a gente observa na prática clínica, tá? Então, sempre observem o joelho, cotovelo, interno de coxa, braço. Se tiver bem fininho, pode ter celulite associada com flacidez, porque a gente tem a síndrome da desarmonia corporal, tá? Mas é muito mais relacionado, sim, com flacidez, principalmente nessa região aqui, porque vocês têm que pensar, gente, que a gente tem ação da gravidade também, né? E essa região ali de glúteo, da bananinha, de culote, é uma região que mesmo que você faça bastante exercício físico, que você tenha uma musculatura hipertrófica, é uma região onde tem gordura, onde a pele fica frouxa, né? Então, é uma região de difícil tratamento. E hoje está muito em alta, eu acho que 2020 até provavelmente aí mais uns 2 anos a gente vai ter bastante protocolo de harmonização corporal, né? Muita gente deixou de fazer harmonização facial e hoje investe em harmonização corporal, tá? Até pela necessidade. Então, sempre o joelho, o interno de coxa, a gente já consegue ver aqui uma pele bem frouxa, né? E aí, na estética, a gente consegue corrigir regiões, mas na nutrição, na suplementação, a gente corrige de maneira sistêmica, tá? Então, esse artigo aqui, gente, é um artigo de revisão de 2022, tá? Esse também é material que vocês podem utilizar
para sustentar o uso ali do péptano, tá? Então, a gente tem aí o aumento da densidade dérmica, normalmente observada com 12 semanas do consumo, tá? E já tem estudo mostrando que o procedimento isolado e o procedimento junto com o peptídeo de colágeno, ele é mais eficaz, tá? Ó, aqui foi só o uso do colágeno, aqui só o uso da radiofrequência e aqui radiofrequência com colágeno. Aumentou o tipo 1, que é o colágeno organizado, e diminuiu o tipo 3, que é um colágeno desorganizado, né? Então, favoreceu muito aí a síntese a organização junto com a técnica, né, ou o procedimento estético. Então, vejam, gente, colágeno funciona? Sim. Radiofrequência funciona? Funciona. Mas colágeno mais radiofrequência você tem o produto e tem o substrato. E aí é a união, o casamento perfeito, tá? Esse é um outro estudo falando, gente, tanto na melhora do tecido quanto na atividade muscular, tá? Então, é de uma autora, esses 2 artigos é de uma autora brasileira, Patrícia Frois, ela tem um grupo, ela publica bastante sobre procedimento estético associado a colágeno, e ela teve aí uma melhora, principalmente tanto no tecido tissular quanto no tecido muscular, em relação... o colágeno tipo 3, na verdade, ele é um colágeno desorganizado, tá? A síntese de tipo 3 é desorganizada, e a gente tem a síntese do tipo 1, que é um colágeno organizado, tá? O melhor é a gente ter bastante do tipo 1 e pouco do tipo 3, tá? Aí a gente tem o processo de cicatrização, tá? Que seria aí também uma abordagem, aonde a lactoferrina aqui entraria super bem, né? Então vejam que quando a gente tem um processo de injúria, que é a cirurgia plástica, né? Ou que é o microagulhamento, por exemplo, um laser, o organismo ele passa pelo processo de homeostase, que é ali o fechamento daquela ferida, o processo de formação de coágulo, aí a gente tem o processo inflamatório, que dura mais ou menos 72 horas, depois a gente tem a formação do tecido de granulação, epitelização, que é o processo de fibroplasia, que dura até 21 dias após a intervenção, e a fase de remodelamento, que vão do 21º dia até 6 meses, tá? E em todo esse processo, a gente tem aí a melhora em relação às fases com o uso de lactoferrina, né? E a gente sabe da importância dela para o sistema imunológico. Então, eu coloquei aqui tanto suplementação para rádio, para carbox, para estimulação do colágeno, esse protocolo de utilização do bioferrin junto com ácido hialurônico, X, palmitato de ascorbila e zinco, junto com péptano e vitamina C. Então, seria um protocolo aí, tanto para usar 30 dias antes e até 90 dias depois do procedimento, né? Vejam, gente, o bioestimulador de colágeno normalmente se faz ou se faz 3 sessões, 4 sessões a cada mês, né? Ou 21 dias. A radiofrequência 1 ou 2 vezes por semana, a carboxterapia também. Então, você vai usar durante todo o processo e quando finalizar o processo, usa por mais 60 dias, tá? Porque ainda tem estímulo. E nunca para, você vai daí para uma dose de manutenção, né? Que seria aí 9 gramas de péptano ao dia, uma dose de manutenção, tá? Quando a gente faz algo que lesiona, tá? Então, fracionada, microagulhamento, laser, eu sempre adiciono arginina junto, tá? Então, além do péptano, eu enriqueço com a arginina. Por quê? Porque a arginina ajuda no processo de cicatrização, tá? Então, eu sempre coloco ali, além das 12 gramas de péptano, 1 grama de arginina, tá? E em relação à cicatrização, então, gente, o colágeno, ele vai estimular o processo, né, de síntese. Então, quando eu tenho complicação cirúrgica, eu vou usar o colágeno de imediato, tá?
Quando eu não tenho complicação, eu paro o colágeno pelo menos uma semana antes da cirurgia plástica e eu só volto a tomar colágeno 21 dias depois, tá? Por quê? Porque o colágeno, como ele faz estímulo, eu posso gerar cicatriz hipertrófica e gerar cicatriz queloidiana, principalmente para quem já tem predisposição, tá? Então, eu não faço nem colágeno, né, o hidrolisado, no caso o péptano, eu não posso fazer durante esse processo de 21 dias pós-operatório. Só volto a usar colágeno depois desse 21º dia, tá? Eu posso usar whey, posso usar outros tipos de proteína, mas colágeno que tem hidroxiprolina eu não posso, tá? Mas complicou, fez ferida, fez seroma, fez qualquer tipo de lesão, necrosou, aí eu já entro com o protocolo. Qual que é o meu protocolo? Eu uso 3 vezes ao dia de péptano, arginina, vitamina C, ferro, porque é bem importante para o processo de cicatrização, zinco, ácido hialurônico e vitamina D, tá? E glutamina e 2 doses de whey protein, né? Então, o que eu faço? Péptano, whey e péptano. Né? Então, tem 5 módulos proteicos durante o dia, tá? É bastante coisa, é volume, mas em aproximadamente 30, 60 dias fecha completamente a lesão, tá? Por que eu não faço essa suplementação de colágeno? Porque lembram que o colágeno gera fatores de crescimento, né? E no processo queloidiano, eu tenho justamente isso. Eu tenho essa ação de aumento da expressão, né? De polimorfismos mesmo, que podem gerar esse processo queloidiano. Então, a gente não estimula, tá? Então, pode acontecer sem estar usando colágeno? Pode. Pode acontecer usando colágeno? Pode. Pode não acontecer usando colágeno? Também pode. Mas como a gente não sabe, a gente prefere prevenir, tá? Então, a gente não usa peptídeo de colágeno até o 21º dia pós-operatório. Só usa se tiver uma intervenção, uma complicação cirúrgica, tá? Senão ele pode realmente aumentar aqui o processo queloidiano ou cicatriz hipertrófica, tá? E outra questão é que ele pode aumentar o processo de fibrose, no caso de uma lipoaspiração, tá? Então, aqui a gente tem o quê? A gente tem o aparecimento de fibrose. Então, assim, por mais que ela já tinha aqui terminado o 21º dia, eu não comecei com colágeno. Eu espero primeiro a físio me dizer, não tem mais fibrose. Aí eu começo com o colágeno, tá? Então, esses 21 dias é muito relativo. Pode ser que, por experiência clínica, você opte por esperar um pouquinho mais, tá? Outra questão, ele pode gerar aumento de contratura, o encapsulamento da prótese, tá? Então, o ideal é também esperar o 21º dia, mesmo em cirurgia de mama, tá? A única cirurgia que a gente pode usar o colágeno é cirurgia vascular, que eu falei para vocês, ou na cirurgia na cirurgia íntima ou de mucosa, aí não tem problema, porque não vai fazer cicatriz hipertrófica nem queloidiana, tá? Probiótico no processo de cicatrização, ele é bem interessante também, né? Então, a gente pode associar o uso do colágeno, do péptano, com os probióticos. Aqui eu deixo uma sugestão para vocês de suplementação, né? Então, coloquei lá Reuteri, Graceri, acidófilos, mas o interessante é que vocês vão modificando essa fórmula, né? Lembrando que os probióticos, eles são sim benéficos e dá para adicionar fibra junto, né? Então, uma frutóligo-sacarídeo, por exemplo, poderia ser interessante nesse processo, tá? Quando a gente vê que o processo inflamatório está exacerbado, tá? Então, por exemplo, aqui, essa paciente, vejam, gente, está muito, tem muito eritema, a gente percebe que está além da conta esse processo inflamatório, tá? Em processos normais, a gente não usa
anti-inflamatório até 72 horas. Então, eu não uso ômega, eu não uso cúrcuma, eu não uso CRIO, eu não uso nada até 72 horas após a cirurgia, tá? A partir de 72 horas, eu já posso usar todos os anti-inflamatórios, inclusive a cúrcuma, a gente viu que ela exerce um processo de melhora do processo cicatricial, tá? Mas quando está exacerbado, então, se eu vejo o paciente no dia seguinte da cirurgia e eu vejo que está exacerbado, eu já vou entrar com a cúrcuma, tá? Então, posso usar a cúrcuma junto com o biova, né? Então, seria um protocolo aí para quando a gente tem processo inflamatório exacerbado, tá? Luísa, não exacerbou, tá ótimo. Então, vamos por garantia, no 5º dia pós-operatório, já posso usar a cúrcuma com o biova, que vai restabelecer e vai ajudar em todas as fases do processo de cicatrização, joia? No caso de fibrose, o que a gente usa? A gente usa enzimas, então eu posso usar bromelina, protease e papaina, tá? Pode ser 1, 2 ou 3 vezes ao dia, dependendo do grau de fibrose. Ó, aqui é um abdômen que tem uma fibrose considerável, tá? E é interessante associar com a fisioterapia, tanto com taping, quanto manipulação manual ou ultrassom, dependendo do que é físio, laser de baixa potência, ozônio também, né? Para que potencialize, né? Então, sempre quando tem fibrose ou cicatriz hipertrófica, a gente usa principalmente a bromelina associada com outras enzimas que têm atividade proteolítica, tá? Aqui, ó, só para vocês verem uma evolução desse protocolo que eu uso, né? Então, vejam, tecido completamente necrosado, o médico optou por não fazer o processo de retirada da fibrose, né? Ele optou por manter, e aí a gente teve aí uma melhora em 90 dias, né? O período, gente, é esse mesmo. Tá? Então, para renovar, regenerar, fechar, a gente precisa normalmente de 90 dias. Aqui, veja, já está fechadinho, está bonitinho, mas eu ainda continuei com uma dose ao dia de Pepta, então continuei com 12 gramas, para ela restaurar e remodelar esse tecido até completar 6 meses, né, de cirurgia, tá? E é isso, gente. Passei um pouquinho, não, deu na tampa. E agora vamos para as nossas perguntinhas. Esse protocolo pode ser utilizado para HIFU? Pode sim. Como forçar mais a síntese de colágeno do tipo 1? Colágeno e pode usar o próprio Peptan e a radiofrequência, né? Vocês viram ali que no próprio estudo ele fala, né, do aumento de síntese de colágeno tipo 1, tá? Mais alguma perguntinha? Grace. Tá aqui comigo. Colágeno, Peptan é colágeno tipo 1 só. Não, ele também é composto por um aminograma, tá? Na verdade, gente, não tem como você, na verdade, a composição, gente, do colágeno, depois que ele passou por hidrólise ali, por processo de enzimático, ele vira um peptídeo de colágeno. A gente não sabe se é 1, se é 2, se é 3, se é 5, se é 7, entendeu? Normalmente ele é composto, por quê? Porque ele vem de um tipo 1 e de um tipo 3, tá? Mas eles são peptídeos de colágeno, não tem como você conceituar qual tipo que é, tá? Mas no nosso organismo ele vai formar principalmente colágeno tipo 1 e organizar o colágeno do tipo 3, tá? Qual a principal diferença entre Peptan e Verisol? É isso que eu falei para vocês, tá, gente? O volume, tá? Então, o Peptan, ele tem o aminograma, se vocês forem ver, ele é bem parecido, né? Só que o que acontece? A gente tem volume maior. Então, no caso, na minha aplicabilidade clínica, eu prefiro o Peptan. Por quê? Porque ele tem maior volume em relação à biossíntese,
Ele tem um aminograma com uma quantidade expressiva de prolina, glicina e hidroxiprolina. Ele tem outros aminoácidos também que vão gerenciar o processo de cicatrização e renovação celular, entende? Então, não que o Verisol seja ruim, mas o Verisol ele tem uma quantidade menor. Ah, mas é bioativo. Gente, tudo bem, a função de peptídeo ele vai exercer de maneira igual, porque ele tem hidroxiprolina, porque ele gera fatores de crescimento, porque ele também é direcionado pela pele, tá? Mas a gente tem lá a questão de volume e do aminograma ser mais completo em relação ao Verisol, tá? Agora, como um produto de manutenção, ok, né? Mas como eu quero estimular a síntese, quero que o meu procedimento estético funcione, quero cicatrizar, por isso que eu uso o Peptan em relação ao Verisol, tá? O Verisol para manutenção, assim, eu acho ok para quem opta por ele, mas eu também optaria por 5 gramas do Peptan em relação a 2,5 de Verisol. Mas isso, gente, é uma questão de conduta clínica, eu quero deixar bem claro, tá? Ah, quer potencializar? Coloca Peptan com Verisol, né? Se o paciente tem essa necessidade, pode ser uma opção, tá? Para estímulo de síntese seria pelo menos 12 gramas, tá? Pelo menos 12 gramas, tá? As doses para cicatrização sempre maiores, em torno de 20 a 30 gramas, tá? Existe uma dosagem que é assim, ó, existe um estudo mostrando que você pode suplementar até 1 grama por quilograma de peso ao dia. Então, uma pessoa de 60 quilos poderia suplementar 60 gramas por dia. Eu posso contar o meu exemplo aqui, né? Eu fiz uma cirurgia estética e tive uma deiscência, uma abertura de pele, e eu liguei em desespero para a Luísa, pedindo para ela me suplementar, para ela me ajudar, e realmente foram 60 gramas de Peptan por dia, né, em 3 tomadas de 20 gramas, manhã, tarde e noite, junto com whey protein, nos meus intervalos de refeições, whey 50 gramas, então 25 também em 2 tomadas, e foi a melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida. Então, foram 60 dias, foram 45 dias de recuperação, ao invés dos 90, né? Por muita disciplina, obviamente, uma dieta hiperproteica, e a minha pele ficou perfeita, cicatrização perfeita. Realmente, o médico chegou a dizer, não sei o que você está tomando, nem o que você está fazendo, mas continue. Foi exatamente isso que ele me disse. Gente, no volume é justamente isso, tá, Carlos? É assim, o aporte nutricional mesmo, tá? É a quantidade de proteína que eu tenho, né? Então, peguem 2,5 de Verisol e peguem 12 de Peptan. Não tem como comparar em relação a volume, entendeu? Então, é a oferta nutricional que eu tenho para dar suporte para o meu organismo sintetizar, tá? Existe igual, por exemplo, o whey, né? O whey a gente tem lá vários estudos mostrando que se eu der mais do que 20 gramas, lá 25 gramas, eu não consigo sintetizar tudo e aproveitar tudo. Por isso que a gente faz fracionado, né? Não existe ainda isso de colágeno, tá? Mas por isso que a gente também fraciona, pensando da mesma forma, né? Não adianta eu pegar e entregar 60 gramas, no caso da Grace, de uma vez só, né? Por isso que a gente opta por fazer 3 vezes, até pelaquela lógica de tempo de subida e tempo de descida em relação à concentração plasmática desses aminoácidos, tá? Não consegui anotar o uso do alecrim, camomila e romã, mas o uso de óleos essenciais não faria o mesmo o uso de óleos essenciais não faria o mesmo papel, porque é tópico em relação ao oral, né? O oral de óleos essenciais, gente, eu vou falar para vocês que eu não tenho experiência, então não posso falar para vocês, tudo que eu aprendi é que não podia tomar óleo essencial, agora pode, né? Então, não sei, não é muito a minha área, mas do alecrim, na verdade é alecrim, que é a Rosmarinus officinalis, a cúrcuma, não é camomila, tá? E romã. Eles ajudam no sentido de fotoproteção oral, tá? O mínimo que eu uso ali é 1,2 de proteína por quilograma de peso. Difícil usar 1 ou 0,8, muito difícil,
tá? Eu uso sempre acima de 1,2. E daí já ajuda no emagrecimento, já ajuda na síntese de colágeno, cabelo, unha, né? Então, eu sou bem defensora de 1,2 de proteína, sempre um pouco mais proteica. Qual o mínimo que você usa de proteína aqui do dia nos protocolos? Isso, então sempre 1,2, tá? Então nunca menos do que isso. Acho que é isso, Lu. Acho que é isso. Que É bom. isso. Gente, se alguém ficar com alguma dúvida, depois manda para a Purifarma, eu vou respondendo para o WhatsApp, a Graça direciona para vocês, Com tá? certeza. Publiquem lá, Então, marquem a Purifarma, me marquem, marquem a Graça, para que a gente possa, para que mais pessoas tenham vontade de aprender sobre o colágeno, tá bom? Então, agradeço eu muito. vou. Pode falar. Não, queria te agradecer. Pode falar, Lu, pode terminar. Não, queria só agradecer vocês e deixar aí o material disponível, porque se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão perguntando. Claro. Então, gente, queria agradecer a presença de todos. Obrigada, Lu, por estar aqui com a gente nessa quarta de manhã. E, pessoal, quanto ao conteúdo da Luísa, ele vai estar disponível, ok? O escrito, essa apresentação, vai estar no Clube da Nutrição Purifarma no Telegram, ok? E a apresentação toda, depois a gente vai estar encaminhando também pelo canal do YouTube e a gente vai estar disponibilizando um link no nosso Instagram, tá bom? Então, não se preocupem. Quem não tem Telegram, fique tranquilo, manda um e-mail para a gente, envia um direct para o nosso Instagram da Purifarma e a gente está enviando para vocês, tá bom? É isso, obrigada, gente. Semana que vem teremos mais um treinamento e a gente vai estar avisando vocês pelas nossas redes sociais, tá bom? Obrigada, Lu, mais uma vez. Tá Tchau, joia? tchau, gente. Bom Tchau, dia gente. para vocês. Bom dia.